Então, estamos à espera aí da dona Sônia para entrar em ação. Traz seu café aí, Sônia. Todo dia hoje não tomei café. Essa é a primeira chácara. Como diz aí o Valdemiro Santiago. A primeira chácara. O nome daí da Sônia aí. Que é para lhe convidar já. Como não temos muito tempo, então vamos aproveitar os primeiros minutos para a entrevista. Porque a primeira entrevista foi removida por quanto o Facebook disse que não pode ficar uma entrevista muito longa. Nós como queremos mantê-la. Se houver da nossa parte o interesse, então depois de 1h30 vamos desativar a live e vamos voltar a fazer outra. Se houver interesse, senão 1h30 é suficiente. Vai ficar quente. Aleluia. O avivamento é um facto. O homem desbravou todos os territórios. Sonia, não vejo aqui o teu nome. Os céus e a terra proclamam sua glória. Tu és o Senhor, se eu e Jesus. Já está. Entre. Aqui tem uma chácara. A primeira chácara. Já te chamei, Sônia. Já era. Boa tarde, amor. Misericórdia, meu Deus. Como assim? É? O Rui vai deve estar a rir aí. O Rui deve É partir com o meu coração. glória a Deus nas alturas. A paz, amor. Pode Senhor. Ai, meu Deus. Essa live será uma bênção. Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Cá estamos, em nome de Jesus. A nossa live havia sido marcada para ontem, mas não conseguimos. E porque entendemos que não foi da vontade do Senhor ser feita ontem, por isso passamos para hoje. Graças a Deus, aleluia. A paz do Senhor, apóstolo Marcelino, a paz do Senhor, profeta Elias. Glória a Deus, aleluia. Eu sou a própria paz. Sim, aquele que está a mexer com a terra. Já começaste com as interrogações, o que isso significa que vai ficar quente hoje. Está a mexer com a terra está espantada. Meu Deus, que homem é esse? De onde veio? Muitas investigações acerca da vida do homem, quem foi o homem, onde é que passou. Não é? Por quê? Porque está todo mundo muito espantado. Uns não é, estão a pensar que o homem veio do nada. Do nada apareceu. Pá. Mas outros sabem da existência do homem. Que outrora, né, sabiam que pá, era um homem de oração, tinha uma simples igreja, então davam como nada. Mas agora com esse vulcão que o homem está a trazer na Terra, então está a deixar todo mundo assim muito, mas muito espantado. Santo homem de Deus, profeta Elias, aleluia. E muita gente, apóstolo, está a dar crédito no Senhor, mas na surdina, não é? Uns podem manifestar abertamente, outros assim, fechados, mas eles creem quem é o apóstolo em nome de Jesus Todo-Poderoso. E estamos aqui, mais uma vez, como sempre, para ouvirmos
né? O santo homem de Deus, profeta Elias, falando em nome de Jesus. Tem alguma coisa para nos falar, apóstolo, antes mesmo de começarmos com a nossa entrevista? Olha, só mesmo a tua introdução é uma grande pergunta que merece uma grande resposta também. É Amém. verdade, eu sou um fenômeno. Chegou a hora, durante muito tempo eu estive me escondendo, falando nas entrelinhas, em provérbios e ditados, ou então em parábolas, mas não há motivo para tal, sabe? Eu tive uma revelação, uma visão de Deus. Ainda bem que você estava lá. Amém. Quando à noite eu te comuniquei, olha, o Pai Celestial me apareceu. Só Sim. que quando o Pai me apareceu, eu não vi o rosto dele, eu só via a voz dele. Porque todo homem na carne não pode ver o rosto de Deus, senão a carne não vai suportar, a carne vai desfalecer. Então, ouvi a voz dele. E ele me revelou coisas profundas que aos homens não são lícitas para falar. Coisas que, como disse o apóstolo Paulo, inexplicáveis, que não são lícitas para falar aos seres humanos. Mas também nessas coisas, até eu, que estava a receber a revelação, não compreendi. Na verdade, eu tinha compreendido, mas a terribilidade, a profundidade da revelação levou-me a fingir que eu não estava a entender. Eu queria uma explicação. Eu queria que o Pai de Jesus Cristo e meu Pai também me explicasse. Mas naquele dia ele não me explicou. E ele me disse assim: no meu tempo tu vais entender. Eu quero dizer aos humanos que este é o tempo de Deus em que eu entendi, por isso abertamente estou a falar. Não vou falar do que ele me falou, que eu entendi agora, mas se você for inteligente, vai entender nas entrelinhas. Sim. Por que que a gente não pode falar abertamente, no sentido, né, lato da palavra, para não escandalizar os pequeninos? Mas até os pequeninos inteligentes entenderão, porque, na verdade, já não há esconderijo possível. Não é possível se esconder. Chegou um momento que até os demônios revelavam a identidade de Jesus. Então, eu quero dizer que eu sou um mistério. E esse mistério que está entre vocês. Amém? Louvado seja Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então, começando com a nossa entrevista, bendito seja o nome do Senhor. Eu peço ao povo de Deus, né, que vão enviando os links. Envie os links, aleluia, para que outras pessoas também venham se juntar a nós e ouvirmos a voz de Deus na boca do santo profeta Elias, em nome de Jesus. E apóstolo, será que houve um momento em que o apóstolo já duvidou, não é, quando o Senhor lhe falou que era Elias? Bom, não digo duvidar, mas sim questionar. Uma Sim, coisa é dar e outra coisa é questionar. sim, sim, Quando sim, nós sim. não entendemos, não entendemos por causa da excelência da revelação, como disse o apóstolo Paulo, por Sim. causa da excelência da revelação. Então, o ser humano, o que é que ele faz? Ele questiona. O ser humano, ele finge que não entendeu, porque ele quer compreender lá na profundeza, na profundidade. Então, eu nunca duvidei, mas questionei. Aliás, passei toda a minha vida a questionar. Digo, passei minha vida, a primeira fase da minha vida, desse ministério, passei toda ela questionando. Sabe por que que eu questionava? Eu queria ter a certeza. Eu queria ter a certeza, a confirmação. Cheguei a ponto até de temer que fosse um erro, mas eu sabia que era verdade. Então, estás a ver quando nós, aquilo, isso sempre foi assim, aquilo que você é, quando Deus vem te revelar, então a pessoa não consegue encarar aquilo, não consegue engendrar, não consegue aceitar de primeira. Lá o teu espírito está a aceitar. O espírito, o homem interior aceita, mas o homem exterior reage, reivindica e não sei quem, e pronto. Então houve questionamentos.
questionamentos que trouxeram revelações. Revelações que trouxeram explicações, ou então interpretações, entendimento mais claro, mais nítido. E graças a Deus, o mesmo Deus mostrou que não era possível entender como eu queria entender no princípio. Já acabei de falar aqui, chegou um momento que ele me falou: no meu tempo tu vais entender. E uma coisa também quero dizer, que eu me esforcei para que não aceitasse isso, mesmo acreditando que era verdade, mas me esforcei para que eu queria que Deus viesse me falar que não era, que era mentira, que eu estava acreditando em mentira. Eu, estás a ver, alguém que está aqui, está a ser sério, nunca nem posso falar como falou o profeta Jeremias. Eu nunca nem desejei ser pastor, nunca fui pastor, nem filho de pastor. Ou então, como falou Amós, nunca fui nem profeta, nem filho de profeta. Eu fui um cultivador de sicômoro. Isto é, nunca desejei, por isso reagi negativamente, esperava que Deus viesse me revelar e dizer: nunca estive nisso. Você estava sozinho, é um espírito, é um engano e tal, e eu poderia dar glória a Deus, porque nunca nem desejei. Mas quanto mais eu me esforçava para rejeitar isso, mais o Senhor falava comigo, mais me tirava paz, mais eu me apaixonava por Ele, mais eu questionava, mais eu buscava, mais entendimento, até que vim alcançar a mortificação. Esse é o tempo de Deus. Quando eu morri para este mundo, quando eu cresci, quando eu me conheci, deixei de ser menino, então entendi nitidamente. Como disse Paulo, hoje vimos pelo espelho e amanhã viremos face a face. Não que eu vi face a face. Continuo a ver no espelho, que é pela fé, por enigma. Sim, acreditando que quando nós estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então viveremos pela fé. E acreditei. E agora, alcançando a unidade da fé, mesmo não vendo, não sentindo, mas acreditamos como Moisés creu no invisível. Cremos no invisível. O conhecimento da fé nos levou agora a encarnarmos. E os sinais estão aí. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. E apóstolo, foi no princípio do seu ministério que o Senhor lhe mostrou? Antes mesmo de eu começar o ministério, ainda era, nem obreiro era. Eu era simples jovem da Igreja Universal. Eu já recebia revelações e entendimento. O Senhor mostrava que alguma coisa eu saberia no futuro. Alguma coisa Ele faria comigo. Alguma coisa eu entenderia. Alguma coisa Ele me revelaria. Estás a ver quando você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas você ainda não acontece, você não sabe o que vai acontecer, mas você pressente. Quando Deus me revelava, no princípio Deus me revelava por enigmas. Por enigmas. Sabia que eu não estava em condições para entender, né? Mas para encaixar isso aí. Então, por enigmas. Várias vezes, por enigmas, tu és meu, eu te escolhi, não sei quem, tudo e muita revelação, visão, não sei quem, na palavra, vozes, a voz do Espírito Santo, e tudo isso aqui, várias maneiras, como ele falou comigo, mas em enigmas. E eu questionei várias vezes, mas quem sou eu? Isso tudo aí, eu não sou nem pastor, nem obreiro, e várias revelações, várias experiências que eu tive que esconder porque não estava em condição, não tinha, o meio não era próprio, eu sabia qual é o meio onde eu estava, que se eu revelasse, se eu falasse, seria escândalo, então fiquei calado. Não digo sofri calado, porque não havia sofrimento nisso. Aceitei, me calei, esperei, questionei, até que saí. Agora, quando eu saí da Igreja Universal, já para a Igreja externa, como diz o Mário, no meu ministério, quando eu entrei nesse ministério, como diz o Mário, então aí já a velocidade foi maior, né? Sim. Para entender o que nós somos. E quando o apóstolo falou, qual foi a reação das pessoas que ouviram? Quando falei a primeira vez, a reação foi muito negativa. Houve escândalo. As pessoas aceitaram, os discípulos fingiram que aceitaram. Os discípulos fingiram que entenderam e aceitaram, mas saíram dali cada um, só mais tarde que eles me contaram. Uns foram dormir, apagaram sono, não desejado, outros pelo caminho se olharam, o que tu achas? Isso é grave.
caminhar pelo caminho, silêncio profundo, uns se olharam assim, o que tu acha? Epa, isso é grave, pá. É? Pergunta só mais ou menos o Rufino e o Panzo que sobreviveram. Vai ver o Panzo não acreditava, o Panzo nem queria nem ouvir falar disso. O Panzo, você lhe falava e disse, olha, para com isso, eu não quero nem saber disso. O Mário não queria saber disso, você falava no Mário, olha, fica contigo mesmo. O Mário me falava assim, papá, essas revelações fica mesmo só contigo, não fala com ninguém, nos poupe. O Marciona, outro meu sobrinho, ele me disse assim, apóstolo, por favor, quero te pedir uma coisa, fica só com isso, já? Nos poupa só, nós não estamos em condições de saber disso, senão vamos se perder e pronto, epá, faz de conta que nós não ouvimos. Apóstolo, eu ouvi a história de que tinha dois, né? Dois discípulos que quando eles pensassem nisso, eles falavam, não, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Clamavam sangue de Jesus, diziam, está amarrado, está amarrado. Não, não, está amarrado, está amarrado. Era só pensar nisso, eles pensavam que estavam a pecar. Sim. Eles não queriam, segundo eles diziam assim, não queriam duvidar, pode ser que fosse verdade, fosse verdade, para não duvidarem do seu mestre, e também não queriam aceitar, pode ser que eu estava a mentir ou estava a falar estava a cometer um erro para não pecarem. Então preferiam ficar isentos, longe dessa revelação, para que não pecassem contra o Senhor. Durante muito tempo. Até que tive uma revelação e me foi confirmado, me foi dito, não fale a ninguém. Amém. Quanto mais você falar disso, mais as pessoas são atacadas. São atacadas com desespero. Porque é mais fácil as pessoas acreditarem hoje, já que sou conhecido, tenho poder, eu falo uma palavra, o morto ressuscita, eu grito, o morto fala, a criança sai fora, a criança sai, eu paro a chuva, eu mando vento, eu aumento o calor, eu diminuo o calor, eu tiro doença. É fácil agora. Esses tipos que eu estou a falar. É no momento que o homem não tinha poder. Sim. Vazio. Um vazio que chamava outro vazio. Está a falar coisas muito grandes dentro de um quintal, dentro de um bequinho. Então isso era um escândalo muito grande. Me foi revelado, quanto mais você falares isso, mais eles serão atacados com espírito de desfalecimento, desespero. Eles ficarão desesperados. Lhes poupe. E assim parei de falar no assunto. Nunca. Eles pensaram. Um deles que saiu, uma vez me ligou a me perguntar se ainda continuas com aquelas revelações. Depois de muito tempo me ligou. Ainda continuas a acreditar que tu és o Elias? Eu falei, você está pensando que foi a carne que me revelou? Mas nunca mais falasse disso, não. São estratégias, por quanto me foi revelado que quando mais eu falava, as pessoas eram atacadas. Amém. Não significa que é. Sim. Continua a falar que eu sou. Amém. Assim, opa, isso é grave, isso leva a pessoa no inferno. E eu falei, estou disposto a ir para o inferno se é um erro que eu estou a cometer. Amém. Apóstolo, porque eu posso entender o porquê dessa reação, né? Na verdade, a natureza humana, ela gosta de ver para crer, não é, apóstolo? Sim. E também eu posso entender que ainda não era o tempo, não é, apóstolo? Por isso o próprio Deus falou no apóstolo que é para não falar ainda. Sim. Falar porque não estava a ajudar as pessoas. Sim. Porque eu tentei ajudar os discípulos para se entregarem mais, saberem quem é o mestre que estavam com ele. É mentira. A maioria dos discípulos se perderam. Amém. Dos primeiros, só 2 sobreviveram. A maioria deles se perderam. Um também que saiu depois voltou, né? Nesse caso já são 3. Então a maioria se perderam. Todos foram embora. E quando saíram, sabe o que aconteceu, Sony? Sim. Quando saíram, esse grupo que eles levaram. Não pode, ele está mentindo, ele está dizendo que ele é o Elias, não sei o quê. Riam. Depois já se desviaram. Riam, zombavam que eu era falso profeta, que eu tinha sido enganado, tinha um espírito do erro, e porque não sei o quê, era um herege. Antigos discípulos que eu batizei, que eu formei, hoje estão aonde? Uns já morreram, outros estão perdidos lá no mundo. Sim. E apóstolo, essa incredulidade, né? Será que também foi por causa de outros que passaram e se intitularam como Elias? Não. Então, para os discípulos não é tão bem por causa disso. Sim.
por ser verdade, por isso o inimigo atacava as pessoas. Por ser verdade, o que o inimigo fazia? Sim, Atacava os discípulos para que não acreditassem, e quem acreditasse era tribulado. sim, Quem se esforçava a acreditar era tribulado para que ele deixasse de acreditar. E assim sofreram. E como não havia cobertura, a guerra estava, ainda não tinha. Vocês todos já sabem, já falei disso aqui. Por isso, eles não suportaram e fugiram, então abandonaram o barco. Primeiro, o ponto mais importante é esse agora. Esse aqui que já ouviram muitos líderes, não digo que é para os discípulos, esse é mais para os de fora. sim, sim. Os de fora, porque sempre que eu estou falando, nem sequer sabiam, muitos deles nunca tinham lido esses livros aí, porque já apareceu um que falou isso, não sei Sim, quem, e não sim, sei sim. quem. Agora, os de fora, sim. O único que falou disso é o que era o meu auxiliar, esse que morreu. Sim, sim. Ele me falou mesmo assim, olha, o William Bryan também assumiu que eu era Elias, e não sei quem, o americano, mas não sei, foi falando vários nomes aí. E lhe falei assim, preste atenção, eles disseram que eles eram Elias. Eu não disse que eu sou Elias. Ele disse Aleluia. Elias. Amém. Ele o Senhor. Eu nunca nem desejei ser Elias. Nunca passou na minha cabeça. Eles se auto-intitularam. Não fui eu que falei que sou Elias. É Deus. E Aleluia. ele tem a certeza que é Deus. Eu disse, então, espere e verás que eu sou Elias que havia de vir ao mundo. Aleluia. Muito forte, louvado seja Deus Todo-Poderoso. Apóstolo, o nome da igreja é ISTNSJ. Igreja da Salvação de Todas as Nações, Sou da Justiça. Este nome o apóstolo também recebeu de Deus, né? Tudo que eu vos apresentei, recebi por uma revelação. Aleluia. Como está aí o Elias? Amém. A missão dele está no nome. Antes de falar como Aleluia. recebi, deixa eu explicar. Sim. A missão de Elias está aqui no nome. Vais ver, salvação de todas as coisas. A missão de Elias é restaurar todas as Todas coisas. as coisas. Aleluia. Restauração de todas as coisas. Aí o sol representa o avivamento. Amém. Eu sou uma das eu-sós. Aleluia. Os sós que desceram do céu e vieram casar com o padre. Vocês entenderam? Duas eu-sós desceram do céu e vieram casar com o padre. Por que são eu-sós? Que são sós. Por que Sim. sol? O sol é o maior astro que existe no mundo, a maior lâmpada. Sim, tem as estrelas, tem a lua e tem o sol. São sós porque são dois homens que desceram do céu e vieram casar com o padre. Então, eu disse que esta é a glória do sol que vai se manifestar na igreja, esse avivamento na dimensão do sol. Ok? O sol representa o reino. Sol representa Deus. Sol representa avivamento. Sim, a luz que brilha nas trevas, como está escrito, e o povo que estava em trevas viu luz. Até os que habitam na região e sombra da morte, a luz vai raiar. Então, aí está a restauração de todas as coisas, igreja e nação judaica. Abater os lugares altos e elevar os montes, endireitar os caminhos tortos e aplanar as estradas escambrosas. Sim, para frustrar Satanás e os seus agentes. Os 7 montes, que são as 7 cabeças do dragão, que faz parte também das dimensões espirituais, mais 3, 10, representam os poderes mundiais que dominam o mundo. 7 montes, 7 reinos, 7 cabeças, e esses 7 vão ser destruídos, vencidos no espírito, para que os reinos desse mundo possam passar para Cristo e dar lugar ao milênio. Isso é derribar, destruir, frustrar os planos de Satanás
Satanás, acabar com o reino do diabo e dar lugar ao reino do Filho de Deus. Por isso é restauração de todas as coisas, como diz o Senhor através do profeta Isaías. Sim, para abater os montes e elevar os vales. Os vales são os humildes de coração que serão elevados ao Filho de Deus. Os soberbos, arrogantes, o reino deste mundo, os reis, os príncipes, os nobres, sim, os grandes, aleluia, pequenos, orgulhosos, serão abatidos para serem lançados no quinto do inferno, pois ele está com a pá na sua mão para limpar a sua era, para queimar a palha com fogo que nunca se apagará e para juntar o trigo nos celeiros da eternidade, da eternidade. Então, como é que começou o nome? Vou responder agora a tua pergunta. Sabe, eu era um menino como qualquer um menino. Eu dei o nome, então não fui eu que dei. O meu auxiliar deu o nome da igreja. E deu o nome Igreja dos Mártires. Primeiro nome. Igreja dos Mártires. Ele achava que nós éramos, por causa da vida que levávamos de oração e jejum por falta de conhecimento, então ele se considerou que nós éramos mártires do Evangelho. Suicidas. Depois de um tempo, eu já contei a minha história. Todos estão a me ouvir. Daquele tempo, sabe o que eu estou falando? Participei de uma reunião aí com todos os ministros novos que tinham saído das suas igrejas, Maná, Pentecostal, e nós também viemos da Universal. Tivemos um colóquio onde estava o Horácio dos Anjos, onde estava o Njai, onde estava o Dito Maranjali, onde estava o Mário Adalta, onde estava e tantos outros aí, o Yuri. Então, quando eu apresentei esse nome, todos riram, disseram, esse não é tempo dos mártires, os mártires já passaram, e porque não sei o quê. Então foi assim que chegamos, fomos reunir, e disseram, temos que tirar o nome, passamos vergonha. Então, esse rapaz que eu apresentei, chamado Tozinho, como nós todos, ele e eu, todos nós éramos acompanhantes, líamos muito as obras, então, os livros do quem é esse americano? O profeta William Branham. A igreja de William Branham chamava-se Tabernáculo Branham. Então esse rapaz deu a proposta e disse, por que não demos o nome de Tabernáculo da Graça? E esse nome soou muito bonito nos ouvidos de todos nós, e eu como líder deles oficializei. Então passamos de Mártires para o Tabernáculo da Graça. Só que esses todos saíram, que era o primeiro que deu o nome, o primeiro auxiliar, e esse também depois saíram, foram embora e tal, o outro foi abrir igreja. E eu fiquei sozinho com outros discípulos que entraram na caminhada, e os antigos dois, o Antônio e o Panzo, né? Então, aí já tinha crescido em 2010. 10, passaram 6 anos. Já não era mais menino, mais ou menos. Eu vi que, como eu vou dar um nome assim, pensando e dar um nome? Não pode. Se é a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que dar o nome. Então, eu recebi uma proposta, um projeto, um propósito da parte do Senhor, que eu tinha que ficar 70 semanas fechado dentro de uma casa, 70 semanas sem comer carne, nem pão, nem nada, senão somente que folhas e verduras, pão com manteiga e não sei o quê, como o jejum de Daniel, manjares não desejáveis. Sem sair e a orar noite e dia. Então eu me fechei. E eu disse, não, vou aproveitar neste propósito, também orar para Deus me revelar o nome. Então eu orava, Pai, revela o nome da igreja. Qual é o nome da igreja? Pai, fala comigo, revela-me nada, revela-me nada. Olha, quase nas últimas semanas, das 70 semanas do propósito, veio a revelação. Salvação de todas as nações, sol da justiça. É incrível. E eu guardei esse nome até o primeiro culto, quando eu saí. Houve festa na igreja. Um nome muito difícil, mas bonito. E apóstolo, não foi fácil, né? Passar a dizer o nome às pessoas. Não foi. Fácil até. Não, sim. foi muito fácil. Não foi difícil. Foi difícil Sim. dizer que foi Elias. Dizer que o nome é salvação, houve até festa. Foi com muita. Ninguém questionou. O nome soou. Eles receberam de coração. A única dificuldade que tinha
é um nome muito grande no tocante ao contexto. Ok. De todas as nações, sol da justiça, num Sim. quintal. E um quintal pequenininho assim. Então, as pessoas se envergonhavam do nome. Sim. Quando eles iam evangelizar nas ruas e as pessoas lhes perguntavam qual é a vossa igreja, eles ficavam com vergonha. Ninguém conseguia falar o nome por causa do contexto. Então, como o nome era muito grande, Sim, sim. se poderia ver era uma coisa pequena. Então, e todos que ouviam se escandalizavam, os de fora. Sabe o que é? Salvação de todas as igrejas e nações aqui na Viana, no quintal, em Luanda. Oh, vocês são aventureiros, pá. Por isso, o teu tio me aconselhou para eu mudar o nome. Nosso tio, nesse caso, né? Ele me falou, apóstolo, não está errado. Não fica a salvação de todas as nações. Salvação das nações. Eu sabia que ele estava por giro, amplitude, a Sim, sim. grandeza do nome, Sim, sim. contexto. Tira só todas as nações, pelo menos das nações. Eu falei, assim como eu recebi, assim vai ficar. Não tira nada. Era uma vergonha muito grande falar desse nome. Eu estava a conversar com o pastor Barjona Dias, ele me confessou isso. Disse, quando eles perguntavam nos amigos dele qual é o nome da vossa igreja, eles fingiam, epá, não sei também, mas você não conhece o nome. Disse que eles sabiam, mas tinham vergonha de falar, porque todas as nações, numa igreja de 10 pessoas, 20, é uma vergonha muito grande, segundo eles. Mas eu nunca me envergonhei de falar que era da igreja de todas as nações. Amém. Apóstolo, e muita gente tem questionado o seguinte: mas é pentecostal ou não? Pentecostal? O que é pentecostal? Não existe pentecostal. Isso aqui é ignorância dos tolos. Pentecostal não existe. Não existe pentecostal em nada. Existiu pentecostal na lei. E eu vou explicar o que é o Pentecoste. Amém. Era uma festa judaica Sim. que se fazia no fim de cada colheita, ou então da colheita. Sim. Existiram 3 festas principais em Israel, segundo a lei mosaica. Primeira festa, das 3 mais importantes. Depois tinha as outras aí, as luas novas, sábados, não sei o quê. A primeira festa, que era o dia da salvação, então, da libertação do filho de Israel, que é a Páscoa. Naquele dia, mês de Abib, como diz a Bíblia, que saíram do Egito, Deus ordenou que tinham que festejar esse dia todos os anos, em todas as gerações dos filhos de Israel, para se lembrarem que um dia foram escravos, foram libertos com mão pesada, poderosa. Páscoa. Depois seguia a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era a segunda que seguia depois da Páscoa, que no princípio, quando começavam a colheita dos trigos, eles iam apresentar, sei lá, trigo, maçambala, não sei lá o que, iam apresentar os primeiros frutos no primeiro sábado a Deus. As chamadas novidades, ou então as primícias. Apresentavam as primícias, a primeira colheita não levavam em casa, iam apresentar na casa de Deus, ofereciam como oferta a Deus, as chamadas primícias. E depois disso, tinham que contar daquele sábado 7 semanas, que são 49 dias. E no 50º dia, que também calhava no sábado, então eles faziam a festa das colheitas. Nessas 7 semanas, eles, depois que apresentaram as primícias, então era o tempo de colheita. Contavam 1, 2, 3, 4, 5. Depois das 7 semanas, no 50º dia, que é no dia 50, desde o primeiro dia que eles apresentaram as primícias, então eles faziam uma grande festa, uma bruta festa, festa de agradecimento a Deus pela colheita que ele lhes deu, a chamada festa do Pentecoste, ou então das colheitas, das 7 semanas. Pentecoste 50, festa dos 50 dias da colheita, ok? Então, eles faziam isso todos os anos. Agora, é verdade que no dia que a igreja começou, foi nesse dia, quando Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder.
havia dois grupos. Havia a festa do Pentecoste no templo. Era o dia da festa do Pentecoste. Os judeus estavam lá de branco a festejarem a solenidade ao Senhor. Grande festa. Mas os discípulos de Jesus e as mulheres que estavam lá, não estavam na festa. Não estavam fazendo festa, não. Estavam à espera a promessa que Jesus deu. Então estavam a orar, como estavam orando todos os dias, não só naquele dia. Eles não sabiam que seriam visitados naquele dia. Porque eles perguntaram quando? Jesus disse, não vos pertence a vocês saber o tempo e as estações. Vocês esperam somente e vocês vão receber a virtude do alto que há de vir sobre vós. E quando vocês receberem a virtude, então esse é o sinal que eu vos dou, que podem começar já a testemunhar. Então, pregar. E eles esperaram, nunca nem pensaram que seria naquele dia. Então, naquele dia, o Espírito desceu para os que estavam no cenáculo. No dia do Pentecoste, da festa do Pentecoste. Não, eles não estavam na festa que estava lá, que era mundana. Depois de Jesus, essas festas todas viraram mundanas, porque agora não temos que festejar festas da carne, é festa do Espírito, com paisagem da sinceridade, da pureza. Por isso veio o dia do Pentecoste. Não tem nada a ver com a festa do Pentecoste. Naquele dia da festa do Pentecoste, o Espírito do Senhor desceu e a igreja começou naquele dia. Mas não tem nada de movimento do Pentecoste ou pentecostal. Eles deram seus nomes, ninguém lhes revelou isso. O Espírito Santo nunca traria mais aquilo que ele disse: tira o primeiro, estabelece o segundo. Viu? Nunca o Espírito Santo traria o primeiro para o segundo. Não, isso aqui é um vinho velho. Agora vivemos em novidade de vida. Aleluia. Que todas aquelas festas tinham, como tudo que na lei foi simbólico, se me dizer que o simbolismo daquilo hoje tem as coisas reais, eu concordo. Eu concordo. Que tudo que aconteceu na lei, quer os sacrifícios, as festas, tudo foi simbólico, e quando veio a verdade, ou então a graça e a verdade, tudo que é símbolo foi substituído por coisas exatas. E eu posso dizer agora, Páscoa dos judeus hoje é a libertação da humanidade pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ok? Eles foram libertos da escravidão de Faraó. Hoje, aquele que quiser será liberto do pecado. Pentecoste, sim, é a festa espiritual hoje, aleluia, de agradecimento pela presença de Deus que se move na terra para a salvação da humanidade, ok? As primícias já não somos nós. Jesus são as primícias da ressurreição. O primeiro que morreu e ressuscitou foi apresentado e agora é o tempo da colheita. E a colheita vai terminar até o tempo que a graça terminar. Entenderam? Mas quem? Muito bem explicado, apóstolo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Por isso é que, apóstolo, podemos entender agora com o apóstolo que todo o ministro deve buscar revelação a Deus no tocante às coisas de Deus, né? As coisas do ministério, né, apóstolo? Pô, me traz só um telefone aí para poder assegurar isso aqui. Sim. Senão Sim. vai... Qualquer telefone aí. Se for pesado é melhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ok. Não, com o telefone já está. Aqui trabalhamos tudo empiricamente, mas tudo funciona. Graças a Deus. E como funciona? Sim, apóstolo. Perguntava eu. Então, assim deve ser todo ministro de Cristo, né, apóstolo? Buscar revelação de Deus no tocante às coisas de Deus no ministério. Com certeza. As coisas que são reveladas é para nós e para os nossos filhos. Não está escrito assim. As que são reveladas é para nós. As que não são reveladas é para Deus. E acabou. Aquilo que não está revelado, nós podemos buscar a revelação. As que já estão reveladas,
Uma coisa é revelada, você vai buscar mais revelação, porque até pecado. Sim. Você sabe fazer bem, não faz, comete o pecado. Agora, as coisas que ainda não são reveladas são para Deus. Mas se nós importunarmos, se nós buscarmos a face do Senhor, o mesmo Deus vai nos revelar, como fez com Daniel. Daniel não sabia, precisava de uma revelação a respeito dos tempos da saída dos filhos de Israel e tudo o que aconteceria. E Deus lhe revelou, mas ele buscou. E esse povo, esses que chamam ministros, são preguiçosos. Eles pensam que buscaram uma revelação é dizer, Senhor, me revela. Tem que pagar um preço, tem que persistir. Eu fiquei 70 semanas para receber o nome. 70 semanas de oração e jejum. Paguei um preço para que o nome fosse revelado. 20 anos para que eu tivesse avivamento, para que eu pudesse falar e acontecesse. E esse povo quer todo banal, quando o próprio Filho de Deus foi um homem experimentado no trabalho. E ele diz, não, Jesus já está... Quando o próprio Filho de Deus disse, aquele que quiser vir após mim, tome anexa a si mesmo, tome a sua cruz, sigam. Como é que você vai se negar a si mesmo? E tomar a sua cruz se você tem que fazer alguma coisa e você diz que não precisa fazer nada. E apóstolo, por não buscarem mesmo, por causa dessa preguiça que o apóstolo acabou de falar, por isso é que há muitos erros, né, apóstolo? Muitos erros, cometendo muitos erros e heresias. O problema dos erros faz parte do que você está falando, mas muito mais que isso. Sim, sim. Sabe, Sonia? Sim, sim. Você buscar a revelação da palavra no tocante mais ou menos ao ministério, não sei o quê. Se ele não te enviou, você está se esforçando em vão. Amém. Okay? Vê, por exemplo, eu fui enviado por Deus para fazer isso, mas ainda assim tive que buscar a revelação e o entendimento nas coisas. Agora, se um aventureiro me imita e segue os meus passos, faz tudo o que eu fiz, vai morrer sem glória. E vai deixar todos pobres, como aqueles sacerdotes profetas que morriam, deixavam os filhos na miséria, na desgraça, na dívida. Depois tem que ir ao profeta Eliseu e dizer, olha, meu marido era profeta, era profeta, então eles querem vir pegar os meus filhos, ele vai deixar dívida, ok? Apóstolo, só que tem muitos que vão, mas apoiando-se nessa palavra, que ide e pregar o evangelho. Não. Explica isso, apóstolo. Claro, o ide é para todos, para ir testemunhar. Vai testemunhar o que você viu. Yes. Testemunhar o quê? Ele não manda todos. Ele manda aqueles que creem nele. Aleluia. E quem, de todo o coração, esse viu Jesus. E quem viu é que o que é testemunhar? E é testemunhar Jesus. O que é testemunhar Jesus? Ou então a palavra testemunhar o quê? É ir falar o que você viu. Amém. Jesus falou a Nicodemos, nós falamos o que sabemos e testificamos o que nós vimos. Ok? Essa geração estão aí no IDE errado. Nunca viram, estão aí testemunhando o que nunca viram. Então são quê? Mentirosos. Estão aí dar falso testemunho. Não conhecem a Jesus que eles estão aí testemunhar. Ok? O IDE é para os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus devem participar do IDE. Aleluia. Igreja. Não é você abrir igreja, não é se intitular, não é você dizer eu sou profeta, não é você dizer que eu sou pastor. Paulo disse que cada um deve ficar na vocação em que foi chamado. É chamado trabalho de profeta, é chamado apóstolo, seja apóstolo, é chamado pastor, seja pastor. Não é você dizer eu sou. Então você pode orar e jejuar, você vai morrer cedo e vai deixar dívida para os teus filhos. E os teus filhos vão lhes capturar, vão lhes vender. Esse é para ir testemunhar. Os que viram para ir dizer Jesus salva, Jesus vive, Jesus ressuscitou. Aleluia. Para conhecer Jesus, ok? Não é para ir abrir igrejas. Sim. Glória a Deus Todo-Poderoso. E apóstolo deu uma explicação aqui muito, muito boa, né? Foi profundo, apóstolo. Glória a Deus Todo-Poderoso. Isso, povo de Deus. Vai mandando o link, vai mandando o link. Hoje, apóstolo, nós só temos 1h30, não é, apóstolo? 1h30. E aí, sim. controlarem aí o tempo, vocês que estão aí, vão dando o quê? Sim, sim, por favor, povo, vai nos ajudando a controlar o tempo. Sabemos que a live está muito quente. Marca aí, mas pronto, não quero estar aí procurar. Aí na mensagem é melhor.
Glória a Deus Todo-Poderoso, aleluia. Apóstolo, qual é a diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Uma coisa é ter o Espírito Santo e outra Uhum. coisa é ser cheio do Sim, Espírito Santo. São duas coisas diferentes. sim. Muito distantes uma da outra. Ter o Espírito Santo. Ser salvo. Somente são salvos os que têm o Espírito Santo. E só Amém. têm o Espírito Santo os que se arrependeram e creram. Crede, ou então arrependei-vos e crede. O Espírito convence o mundo do pecado e quem se deixar convencer e se arrepender, mas verdadeiro arrependimento que larga os pecados e creu, então recebe a presença de Deus. Aleluia. Isto é regenerado, é nascido de novo. O que era nascido da carne, ou então de varão Adão, agora se torna nascido de Deus, porque recebeu o Espírito Santo. Mas esse homem não significa que está cheio do Espírito Santo. Ele precisa agora trabalhar para se encher do Espírito Santo. Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo e não com vinho, que há contenda. E Paulo especifica como eles poderão se encher do Espírito. Cantando, salmodiando em seus corações, com hinos e cânticos espirituais, orando sempre, sempre, com todo tipo de oração e súplica no Espírito. Então, para você se encher do Espírito Santo, é um trabalho que você tem que fazer. Tem que buscar a face do Senhor. Tem que adorar, tem que cantar, tem que praticar a justiça, tem que orar, tem que jejuar, tem que meditar. Isso tudo vai fazer com que o Espírito vai enchendo você. São medidas como da visão do profeta Ezequiel, que as águas tocaram nos artérios, e depois em outro lugar no joelho, e depois em outro lugar nos lombos, e depois em outro lugar onde não se poderá passar andando, senão nadando. Isto é, cheio do Espírito Santo. Ok? Que as primeiras águas do profeta Ezequiel tocaram nos artérios. E o segundo lugar onde ele passou, tocaram no joelho. E no terceiro lugar, tocaram nos lombos. E depois tinha que nadar, porque estava a transbordar. Ok? Então, é um trabalho. Por isso você vê que Jesus Cristo, o modelo, aleluia, do cristianismo, do cristão, quando ele saiu da água depois que foi batizado, levantou os olhos para o céu e orou. E o Espírito desceu sobre ele em forma de uma pomba. Amém? Então tens que... Jesus aí não recebeu o Espírito Santo. Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Porque Jesus já tinha o Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. Quando ele orou, ficou cheio do Espírito Santo. Mas precisava ficar cheio do poder vir, ter o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo e estar cheio do poder. São três coisas diferentes. Glória a Jesus Todo-Poderoso. E Espírito Santo é Deus, não é, apóstolo? Na vida da pessoa, não é? É Deus habitando dentro da pessoa. Como está escrito que ele poderia vir escrever sua lei, agora desta vez não nas pedras, mas nos nossos corações, e que os nossos corpos seriam morada dele. Neles eu andarei, neles eu habitarei. E assim, nós agora somos o tabernáculo de Deus. Se o tabernáculo que foi feito no deserto era para a morada de Deus, onde Deus descia, assim como o templo de Salomão, hoje o templo é o homem, o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Ok? Glória a Deus Todo-Poderoso, aleluia. E apóstolo, o que é o fogo do Espírito? Fogo do Espírito. Existem as provas de fogo, existe o fogo de que é o poder do Espírito. Aleluia. Fogo representa o poder de Deus. Ok? Fogo é o poder. Mas existem as provas de fogo, como no batismo de fogo. Se você está perguntando o batismo, aquilo, ele estava a falar das provas. Ok? Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ok?
Aí tem tá a falar o batismo do Espírito Santo e depois as provas de fogo, provas de morte. Não foste tentado até o sangue e já estás a argumentar. Disse Paulo. Então, o fogo representa o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Apóstolo, espada. Espada do Espírito. Muitos dizem que a espada do Espírito é a Bíblia. Apóstolo. Bíblia não. Bíblia como? Bíblia é o nome que os homens deram, a coleção de vários livros sagrados. Senão, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus que é a espada do Espírito. Eu tive uma visão que eu estava a lutar com Satanás. Quer dizer que Deus me mostrou a batalha final entre eu e Satã. E Satanás estava a dar muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E uma voz soou no céu e me disse: o que está escrito? E a voz disse: eles o venceram pelo sangue de Jesus, pelo testemunho da sua palavra, e não amaram a sua vida até a morte. Sabe, quando ele chegou pelo testemunho da sua palavra, eu usava uma Kalashnikov que caiu da minha mão e apareceu uma espada na minha mão. Ok? Estava com uma Kalashnikov. Quando o Espírito clamou, e pelo testemunho da sua palavra, essa Kalash caiu e apareceu a espada do Espírito, aleluia. Que sim, Paulo mostra que essa é uma armadura, é uma arma. A espada do Espírito é a palavra de Deus para ferir Satanás e os seus agentes. Ok? Não é isso aqui. Isso não é a espada do Espírito, não. É a palavra de Deus, que a espada agora dentro desse livro tem a palavra de Deus. E palavra de Deus, que a espada do Espírito é na boca daquele que é verdadeiro. Porque muitos... deles é mentira. Para muitos essa palavra é mentira. Então tem espada de quê? De papelão. Muito forte, amado e querido apóstolo. Muito forte, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo. Apóstolo, explica-nos, por favor, o que significa andar no Espírito e viver no Espírito. Aquilo que o apóstolo Paulo falou. Andar e viver no Espírito não é outra coisa senão andar no temor de Deus e viver no permanecer nisso. Andar e permanecer nisso é andar e viver. No temor. Temor a Deus significa se desviar do pecado. Isto é, andar na presença de Deus, em santidade, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, fazer o que o Senhor manda. Se você faz o que o Senhor manda, você já andas e vives no Espírito. Isto é, permanecendo, e assim você não vai sofrer as concupiscências da carne. Andar no Espírito. Vigiar e orar, sim, meditar na palavra, orar, jejuar, fugir o pecado, adorar a Deus, louvar, exaltar o Senhor, participar dos cultos, tudo isso, fazer o bem, ou então praticar a palavra, isso é andar no Espírito e também viver no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Apóstolo, fala-nos dos ventos, não é? Que assopraram, que o povo maravilhou-se e foram vistos como ventos do Espírito, que assopraram e, né, foi uma época em que foi levantado muitos ministros foram aparecendo, não é, trazendo tantas revelações e profecias, e que o povo ficou tão entusiasmado, tão esperançoso, só que depois se frustraram. Fala um pouquinho disso, apóstolo. Quantos ventos você está a falar que aconteceram? Estás falando na sua generalidade, para especificar? Na sua generalidade, apóstolo. Ok. Eu não nego que houveram mover do Espírito na Terra, depois de Pentecostes. Houveram. Mas tem falsos ventos do Espírito que se moveram, como os mover da Nigéria, os moveres do Congo, os moveres americanos nos últimos dias, ou dessa geração. E são falsos. Os moveres que vieram para Angola foram importados por nesse país no Brasil. Por exemplo, o mover dos Gideões
parecia que era o Espírito Santo que se movia aí. Recentemente vimos um mover aí na América, não sei se é em Hamburgo, e todo mundo anunciaram que avivamento, não sei o quê, que terminou frustrado, todo mundo, né? Não tem nada de mover. Agora, houveram moveres? Houveram. Depois que a igreja foi capturada na Roma pelo imperador, depois que houve corrupção generalizada no meio da igreja. Então, Deus sempre ensaiou, ou então foi se manifestando de forma gratuita em pessoas. Vimos muitos reformistas, como o próprio Savonarola, lá em Florença, e outros tantos reformistas. Vimos também o próprio Martin Luther, e não sei quem. Isso tudo Deus estava a manter a sua graça na terra, porque o Espírito, mesmo a igreja sendo corrompida, o Espírito nunca voltou. Continua aqui. Então ele estava sempre à procura. Sempre por isso achou alguém, lhe usava e depois terminava mal. Uns terminaram na maçonaria, outros morreram muito jovens, inclusive. Sempre foi assim. Sempre foi assim, apareceram muitos homens, como o próprio John Wesley e a sua companhia, o próprio Moody e outros tantos, como Charles Finney, o próprio contemporâneo parece que de John Wesley, o Jonathan Edwards. Foram ventos do Espírito. Na Inglaterra, houve muitos homens como John Knox e tantos outros. Mas não foram avivamentos, não. Um avivamento, eles tinham que libertar, aleluia, resgatar o reino. O reino estava maniatado na Roma. Então foram moveres gratuitos da graça de Deus, não que as pessoas prevaleceram, triunfaram, venceram. Ninguém seria capaz, porque a guerra é muito grande. Porque a escuridão havia cobrido a terra depois da igreja do Pentecostes a 100%. Todo o reino, quer das trevas como o de Deus, está dividido, então, pode ser, como é que se diz? Pode ser considerado, pode ser não, são 100, os chamados 100%. Uns chamam de graus, outros chamam por centos, 100%. E quero dizer que o reino de Deus, ou então o reino das trevas, tinha tomado o controle de tudo a 100%. Por isso chama-se a era negra da igreja. E o que aconteceu na caminhada não foi nenhuma libertação, em nenhum por cento eles conseguiram resgatar, nenhum. Mas foram momentos da graça de Deus, porque o Espírito estava aqui. Muitos deles que foram usados eram pecadores. Esse reformista aí, que começou com a igreja protestante, ele nunca se libertou da idolatria. Mas Deus só estava a mostrar a sua graça e pensando no futuro, pensando no Elias, pensando assim como quando Deus está em Emanuel. Por isso, ele colocou a lei como um aio para levar o povo até Cristo. A história se repete. Depois da corrupção, as pessoas permaneceram adorando um Deus desconhecido, descendo para o inferno, mas Deus sabia que viria a restauração de todas as coisas. E o restaurador teve que lutar com eles, teve que eles afrontar, teve que eles afrontar. Batalhou contra ele e os derrotou. E ainda tem guerra, claro, né? E assim o grande avivamento, ok? Apóstolo, e nesses moveres, será que houve pessoas salvas? Óbvio. Por isso a salvação é gratuita. Aleluia. Porque o facto do Espírito estiver a se manifestar, a trabalhar, se você crer e se arrepender, então você é salvo. Amém. O que aconteceu é que por causa dos céus estavam fechados, o cristianismo foi muito difícil. Céus fechados. Por isso muitos que aceitavam Jesus se convertiam, depois se desconvertiam, eram perseguidos, porque se tornavam como estrelas que brilhavam no meio da escuridão e eram perseguidos, e a maioria dos que se salvaram eram executados. Aquela execução que houveram é para a salvação. As pessoas Sim. povo, depois eram maltratados, eram mortos nas suas tribos, eram mortos pelos governos, pelos reis, é para a salvação. Senão, permanecer de pé no meio daquela escuridão, então o diabo ia te tentar com todo tipo de tentação, ia te perturbar, e então a maioria voltavam para trás.
Apóstolo, e nesse tempo, é possível Deus manter alguém numa igreja caída? Manter como assim? Muita gente, né, diz que não sai porque ainda não chegou, estão nas bolotas dos porcos. Então, não sai porque dizem que ainda não chegou o tempo do Senhor lhes tirar dali. Você conversa com eles quem? Quando não Continuar. existe a verdade, então Deus permitiu que as pessoas ficassem mesmo lá, sofrendo. Houveram homens, não porque eles estavam de pé, que nasceram de novo, não, mas pela presença de Deus, Deus conhece. Agora, quando chega a hora, tem que Sim, sair. sim. Porque se não houver porta para o refúgio, você vai se refugiar onde? Então o Sim. povo de Deus está guardando as pessoas até o inferno. Agora, se houver porta do refúgio, por isso, quando você for tocado, quando o evangelho chegar até você, aquela é a hora, não é outra. Aqueles estão dizendo não, estão a perder a oportunidade de irem para o céu. Sim. Quando terminar para eles, vão para o inferno. Aqueles que ainda não ouviram, por isso Deus ainda está lhes manter lá, porque ainda não chegou o tempo, ainda não ouviram. Quando você ouvir, significa que o teu tempo chegou. Estou a falar ouvir a verdade. Aleluia. Agora, não desiste logo na hora. Deus é paciente e perseverante. Por isso, muitos que hoje se converteram, não foi fácil. O Espírito Santo lhes aparecia, Jesus Cristo, saia, 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 saia. Depois saíram, mas há uns que ainda não saíram. E há uns que já morreram. Sim. E precisam ser rápidos, né, apóstolo? Após Por ouvirem a isso, verdade. o que é que Jesus falou? Quando você estiveres aí, no magistrado com teu inimigo, é melhor você ser rápido e fazer paz com ele, para que ele não te entregue no juiz, o juiz te julga e te entrega no mirim, mirim te Nas cadeiras. e sem pagar o último sétimo. Sim, sim. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, aleluia. Apóstolo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo, a própria blasfêmia está-se em 1 hora e 5 minutos. Obrigado. Blasfêmia significa ofensa, falar mal, ofender o Espírito Santo. Bom, tem pessoas, por causa da sua ignorância, eles não sabem o que é o Espírito Santo. Assim como mais ou menos aqueles discípulos de João Batista, que Paulo lhes perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nunca nem tínhamos ouvido falar disso. E eles perguntou: então vocês foram batizados por quem e em quem? E eles disseram por João Batista. Em João Batista disse: oh, vocês já estão atrasados. João não falou de um que viria a batizar com o Espírito Santo. Veja só, e creram. Se esses tivessem blasfemado contra o Espírito Santo, porque não conheciam a existência do Espírito Santo, então aquela blasfêmia não seria levada em conta, Soninha? Alô, Sossô? Olha, a rede, vê se está nesse que aí, nessa internet aí. Ah, manda mensagem e vou voltar a pegar. Olha, a Soninha saiu, vamos esperar até que ele volte. Já está. Voltamos. Aleluia. Graças a Deus, apóstolo. Então, apóstolo, eu perguntei o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu disse que aquelas pessoas que não sabem nada dessas coisas, eles podem até falar mal do Espírito Santo. Deus não lhes terá como culpados, porque são ignorantes no tocante ao Espírito Santo. Mas aqueles, mesmo não conhecendo o Espírito Santo, mas que conhecem a letra, sabem da existência do Espírito Santo, e andam a fazer brincadeira. E como é que se ofende o Espírito Santo? Não pensa que é só falar Espírito Santo. Há uns que ousam fazer isso, ofender o Espírito Santo abertamente. Então, blasfêmia, pecado que não tem perdão. Mas, por exemplo,
um pregador, um pastor, me chama de falso profeta, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Um ministro me chama de falso profeta, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Que ele está chamando o Espírito que opera em mim, que é falso. É grave. Ouviste? Alguém que o Espírito Santo mora dentro dele. E esse alguém se desvia. E o Espírito Santo está lhe convencer para voltar para o caminho, para se arrepender, para largar o pecado. E essa pessoa insiste, ou então despreza o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se retirar dessa pessoa, porque desprezou ele, então isso também blasfemou, ofendeu o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito jamais poderá voltar dentro dele. Entenderam? Apóstolo, porque antigamente, né, apóstolo, havíamos havíamos aprendido que blasfêmia contra o Espírito Santo é pecar conscientemente. Por exemplo, como é que o pastor pregava? Quem sabe, se você sabe que prostituir-se é pecado e você se prostitui, então você blasfemou contra o Espírito Santo. Então, foi ensinado isso. Eu posso entender que muita gente tem isso na mente, apóstolo. Quem são pregadores ignorantes? Sim, sim. Até o pregador pentecostal não ensina assim. Esses eles conhecem são da Universal, que são os iletrados de Edir Macedo. Verdade. Apóstolo, todo crente precisa ter certeza da sua salvação, não é, apóstolo? Não tem como o crente não ter a certeza. Quando você não tem a certeza, é porque você não está salvo. Sim. O Espírito Santo traz as virtudes do céu em nós. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que experimentaram as virtudes do céu e voltaram para trás, nunca mais voltarão a recuperar o que eles perderam. Estou me referindo às virtudes do céu. Existem virtudes do céu, como a própria paz, a alegria no Espírito Santo, o gozo que excede todo entendimento, a santidade, o temor a Deus que está dentro de ti. Você sabe que você tem o temor, você até assusta. Como é que isso nasceu em mim? Você próprio assusta o esforço de andar em santidade. Amém. Você próprio assusta a sede de Deus. Você próprio assusta a vontade de amar a Deus, de estar com Deus, de amar as coisas de Deus. Até você próprio assusta. Agora imagina as outras pessoas. Por isso as outras pessoas ignorantes sempre vão dizer que isso é fanatismo, estás a exagerar, porquanto a entrega será muito grande, a paixão por Deus, se o querer das coisas de Deus, fazer a vontade de Deus. Isso são as virtudes do céu. Você sabe que você tem isso, que nasceu, você não era isso, você não tinha isso. Nasceu em você vai duvidar do quê? Você não haverá nenhuma dúvida que você nasceu de novo, que você está salvo, ok? Graças a Deus Todo-Poderoso, aleluia. Apóstolo, eu não sei quanto tempo nos falta. Olha, eu acho que falta só alguns minutos aí. Sim, Então, faz as últimas perguntas e vamos terminar a nossa live. Sei Amém. as pessoas querem que essa live fosse pelo menos mais 3 horas, mas não é possível. Sim. Vi aí o Piringanga, também o K2, não, para derrubar essa live e começar outra. Sim. Eles vão ver na mesma, os próprios nomes, aliás, já se fez uma outra aí em Benguela, outra live na mesma página. Não seria. Nós não temos medo, mas pronto, estamos para poder compreender os baixos. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, aleluia. Na verdade, são muitas perguntas, mas nós vamos manter elas muito bem guardadinhas, porque nós cremos que ainda teremos essa oportunidade de ouvirmos, né, o santo profeta Elias respondendo as nossas perguntas, ou seja, perguntas do povo. Glória a Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então, vou fazer a última pergunta, apóstolo. E as outras vão manter assim, apóstolo. Falta 12 minutos, então faz a última e o resto depois vou ministrar a cura e vou falar. Sim, graças a Deus. Apóstolo,
quantos avivamentos a terra já recebeu? Um avivamento só. Amém. O avivamento é aquele que aconteceu, esse que eles chamam do Pentecostes. No dia, eu digo, não é o avivamento do Pentecostes, que se manifestou no dia do Pentecostes. Sim, sim. Primeiro, e acabou. Nunca existiu mais avivamento. Amém. Agora vai existir o segundo. Aleluia. Ok? Glória a Deus. Amém. Não podemos chamar de avivamento que aconteceu no Egito porque ninguém se converteu. Avivamento, as pessoas se convertem. As pessoas Aleluia. nascem. A Bíblia diz que eles eram purificados no corpo, na carne, mas suas consciências continuavam contaminadas. Então, aquilo não foi avivamento. Por isso a libertação foi física e não do pecado. Avivamento é libertar as pessoas do pecado. E já aconteceu. Aleluia. Estamos a viver os dias agora do segundo avivamento, porque a lâmpada tinha se apagado. Havia necessidade de um segundo avivamento porque a lâmpada se apagou. Quando a lâmpada se apaga, para você voltar a acender a lâmpada, não é reavivamento, é avivamento. Reavivamento é uma lâmpada que estava baixada a intensidade e você voltar a aumentar a intensidade. Ouviu? Vocês não sabiam o que é reavivamento. Reavivar, ok? Não é onde havia morte para dar vida, onde estava para haver morte para voltar a saúde do homem que estava para morrer. Quando se apagou mesmo, apagou-se a lâmpada, tem que acender a lâmpada. Mas uma lâmpada que estava quase para apagar, é possível, vamos procurar qual é a causa que a energia está a baixar. O combustível Sim. é pouco. Vamos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sabedoria do alto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Apóstolo, muito obrigada por nos conceder esse tempo. Aleluia, e responder assim algumas perguntas. Deus abençoe. E estamos esperançosos, apóstolo, para voltarmos, não é? Com mais perguntas, porque apóstolo, são muitas. São muitas. Então, estamos esperançosos para voltarmos, né? Quando for oportuno da vontade de Deus. Deus abençoe o povo todo, fiquem na paz. Deus abençoe muito o apóstolo. Eu vou me retirar agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a mulher. Amém, apóstolo. Apóstolo, tem uma pergunta para mim, mas pode ficar para a próxima entrevista, não tem problema não. O que tu achas de viveres ao lado do homem? Apóstolo, para a próxima entrevista, apóstolo. Apóstolo, sim, apóstolo, vou responder a próxima vez, porque isso também vai ajudar, ao menos assim o povo vai ficar muito curioso e na próxima entrevista eles não vão faltar e teremos muita gente, porque muita gente quer saber. Então, povo de Deus, a próxima entrevista, no final, o homem de Deus vai levantar novamente essa pergunta. Então, a paz do Senhor, apóstolo. Deus abençoe muito. Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos juntos aí, mulher. Então, Deus abençoe. Mais tarde estaremos aqui. Glória a Jesus Cristo. Até já. Tchau.